Boa noite para todo mundo. Boa noite. Nosso tema é um desafio à compreensão do conhecimento espiritual como uma forma de desenvolvimento do nosso ser. Para que nós possamos entender o processo de aprendizado, nós podemos com clareza, se nós observarmos o desenvolvimento do Espírito, porque o Espírito é uma essência inteligente, dilatando seu potencial, em que as manifestações da vida fora dele, atuando sobre ele, faz com que a sua inteligência inata se expresse em forma de vida. E em todos os aspectos da evolução do espírito, houve sempre uma forma de produção de aprendizado. E essa forma de produção de aprendizado, ela, no processo da evolução, tem duas fases. A primeira fase é uma forma de assimilação da experiência, em que a inteligência do espírito, além de assimilar essa experiência, ele a corporifica, e corporificando, ele se expressa através dela, criando com esses elementos a forma da sua expressão. Eu vou tentar colocar isso com mais clareza aqui. Vamos dizer que o princípio inteligente, quando ele estagiou no cenário pós-nascimento ou gestação, o princípio inteligente ele vai fazer parte de uma estrutura funcional que nós poderíamos chamar da mente dos espíritos co-criadores, que recebem do Criador esse elemento primordial, em que no primeiro momento da sua criação, o princípio inteligente é revestido apenas de fluido cósmico universal. Imaginemos então que o Criador, e seria assim até uma ousadia nós falarmos isso, mas não temos outra forma de dizer, ele cria o princípio inteligente, e o princípio inteligente, cuja natureza essencial é a inteligência, ele precisa de um elemento pelo qual o envolvesse, para que a natureza desse princípio inteligente não pudesse ser confundida com a própria natureza de quem? De Deus. Então, desde o momento da criação, todos os princípios são revestidos de uma película fluídica, que nessas condições, nós podemos dizer que é o fluido cósmico universal na sua expressão mais puro, em que nesse momento o princípio espiritual ainda não tem um impulso interior para mover a inteligência adormecida que trazia dentro de si. A metodologia de aprendizado ali, ela é fundamentada na própria experiência viva que ele estava passando. Agora vocês imaginem que é muito difícil compreender isso, porque o espírito está em expansão, e quanto mais ele expande, mais elementos ele tem que corporificar em torno de si, e esses mesmos elementos que ele incorpora, formando a sua estrutura, algumas delas nós conseguimos fixar em torno de nós, ao ponto de nós acharmos que somos nós mesmos. Por exemplo, os átomos que nos revestem nesse momento. A maioria deles estão presos num campo magnético criado pelo perispírito, em que os movimentos atômicos não podem fugir do campo mais próximo em que a estrutura do perispírito está fixada. Mesmo assim, esses elementos estão o tempo todo o quê? Pulando
E essas mudanças de constituição atômica, elas vão produzir a vasta gama de energias que nos compõem a existência. Na qual, por exemplo, quando nós damos um simples abraço em alguém, o que nós sentimos? Conforto, mas uma sensação física. Quando um corpo encosta no outro, qual que é a sensação imediata que nós sentimos? Calor. Então, o que é o calor? O calor é o salto do último elétron dos núcleos atômicos, trocando entre si suas energias. Essa energia de salto quântico é a produção do calor. Porque esse elétron é como se ele estivesse mais solto e livre da força central do núcleo em que ele está preso. Então, quando eu dou um abraço a alguém, o que nós estamos fazendo? Trocando elétrons. E a sensação imediata que nós sentimos é o quê? Calor. Não é assim? Então, quanto mais essa horta de salto está mais próxima do núcleo, mais diversificada é a onda que ela está produzindo. Porque se a onda de calor é a produção mais simples que nós fazemos nas trocas em que vivemos, existem outras ondas que caracterizam a nossa forma de ser. Por exemplo, entre essas ondas nós temos a própria produção de quê? De pensamento. Onde nós movimentamos não mais partículas atômicas de natureza material, mas entramos numa série de elementos novos que compõem uma química que ainda nós vamos estudar amanhã, que é a química da realidade espiritual, chamada plano espiritual. Porque se nós temos, por exemplo, o ar, que é capaz de criar o som que produzimos, essa atmosfera, por exemplo, que nós respiramos para sobreviver, elas existem idêntica característica com estruturas diferentes no plano espiritual, porque também os espíritos falam e os espíritos o quê? Respiram. Nós podemos dizer então que o plano espiritual é feito de uma atmosfera com partículas mais sutis, em que nós comandamos para estruturar o que nós chamamos da natureza perispiritual, e que a ciência atualmente cataloga como sendo as partículas organizadoras da matéria, e que eles deram o nome recentemente de partículas de Deus. Por que eles deram o nome de partículas de Deus? Porque é essa estrutura que organiza os átomos, e os átomos organizam os átomos, as partículas, o elétron, os prótons. Eles organizam os elétrons e os prótons, que organizam os átomos, que organizam as células, que organizam os organismos e organizam a nossa manifestação, pessoal. Se elas são organizadoras, eles chamaram elas de partículas de Deus. Nada mais é do que os compostos químicos que o perispírito possui e que estão regidos pelo nosso campo de manifestação pessoal. E que depois da morte, ao perdermos o corpo físico, o próprio corpo espiritual torna-se o nosso corpo físico nas movimentações da realidade extrafísica. Basta ver que nós, se tentarmos atravessar uma parede do plano espiritual, o que vai acontecer? Nós vamos ter um calo no perispírito, não é assim? Porque o perispírito, como campo vibratório, só pode atravessar qual parede? As do plano físico. Por isso que eu também não posso sair correndo igual o Dupa, vou atravessar essa parede aqui, porque eu não sei se tem parede do outro lado, né? A gente tem que fazer as coisas de uma forma muito o quê? Muito tranquila. Então, o processo de assimilação do aprendizado, ele vai sendo modificado conforme o padrão evolutivo da expansão do princípio inteligente até a sua estruturação como ser inteligente nas nossas condições de vida. O estágio em que o espírito atua
em planos onde ele se envolve com os elementos para corporificar, o último estágio de evolução da matéria é qual? O último estágio de evolução do espírito em condições materiais é qual? O reino nominal. Porque depois do reino nominal tem outro reino não. Na verdade, quando nós saímos do reino nominal, nós vamos para qual condição? Espiritual. Espiritual. Então, em vez de adquirir, nós perdemos. Porque a natureza do espírito, depois das condições materiais humanas, elas tendem a retornar à natureza essencial do ser espiritual. Isso quer dizer que tudo que eu corporifiquei durante os séculos da evolução, eu vou ter que aprender a fazer o quê? A perder e com isso sutilizar. Então, por que eu estou falando isso? Porque imagina o princípio inteligente aprendendo no reino mineral. Como que é o aprendizado do princípio inteligente no reino mineral? Ele agrega as substâncias químicas, hidrogênio, que tem uma escala, né, assim? Porque a escala que está correspondida na tabela periódica nada mais é do que o traço de evolução do princípio inteligente no reino mineral, na formação dos elementos do planeta Terra, que começa com o simples campo do hidrogênio e termina com os elementos da tabela periódica das últimas classificações de elementos radioativos. Por quê? Porque a radioatividade, no processo da evolução, ela se transforma em fluido vital, onde o espírito, ensaiando sua ação sobre ela, aprende a lidar com a substância das energias vitais, porque ele precisará da energia vital para o segundo reino de estágio em que ele aprender. Qual que é o reino depois do mineral? Vegetal. O vegetal. E no reino vegetal, o espírito, além de aprender a corporificar ou formar corpos, que é o aprendizado do reino mineral, ele vai aprendendo a lidar com a natureza das substâncias múltiplas, em que essas substâncias terão um papel fundamental no processo de organização de corpos mais complexos. Como, por exemplo, quando nós olhamos o funcionamento do nosso corpo, que é bastante complexo, nós temos praticamente todos os elementos que compõem a natureza do planeta Terra, na qual cada constituição do nosso organismo retrata um reflexo da evolução do passado nesse reino, traduzindo os tipos de realidade que o nosso corpo apresenta, desde a estrutura de uma unha às expressões do cabelo. São nada mais do que o histórico da nossa evolução, adequando essas realidades das formas em objetivos de funcionalidade do espírito no campo da humanidade. Quando então ele estagia o processo de evolução no reino mineral, ele aprende com o próprio elemento em si, criando nele um potencial de substâncias múltiplas que ele precisa, ao expandir, usar esses mesmos elementos na formação dos seus corpos. E eu pergunto para vocês, imagina um princípio inteligente aprendendo hidrogênio. Tinha alguém falando para ele, teoricamente, que aquilo é hidrogênio? Então, o aprendizado dele é um aprendizado o quê? Patente em vida. Em que, ao aprender sobre hidrogênio, ele mesmo corporifica seu corpo de hidrogênio. Usa a sua expressão de hidrogênio para virar o quê? Hidrogênio. Está claro? Agora imagina que a mente estrutural do princípio inteligente está expandindo. A expansão da sua natureza íntima, por ter aprendido a controlar um elemento único,
ele então, para expandir, ele fixa o que ele aprendeu, porque ele controlou um elemento único, fixando como? Colocando um elemento de evolução anterior a ele, que chega, como ele já aprendeu, o que ele faz? Ele pega esse elemento e repete o que ele aprendeu com ele. Então ele, além de cuidar dele mesmo, agora tem que cuidar de um elemento em torno dele, pelo qual ele já aprendeu, porque ele já conduziu a si mesmo. Isso está claro? Gente, se ficar difícil, o pessoal pode perguntar. Eu estou tentando chegar para que a gente possa compreender que cada fase evolutiva do espírito, ele agrega campos e elementos que formam o processo de aprendizado dele e que esse próprio elemento constitui a natureza da sua expressão. Isso quer dizer o seguinte: no reino humano, por exemplo, nós aprendemos a falar, que é uma condição do reino humano que o espírito aprende no reino humano. E quando ele aprende a falar, a própria fala transforma em quê? No mecanismo da sua própria o quê? Expressão. Está claro? Agora nós aos poucos escutamos aí expressões de voz diferentes cantando uma mesma música. É assim? São mesmas palavras, são mesmas com conjugação de vozes e tons diferentes. Para mostrar para nós que cada um de nós assimila conteúdos e faz desses conteúdos as expressões de aquisição e utilização de nossas expressões espirituais. Não é diferente dos outros reinos, só que no reino mineral o espírito não tem consciência de expressão como nós temos no reino nominal. Então o que o espírito vai expressar como no reino mineral? O próprio mineral. Só que quando ele atinge o reino vegetal, ele aprende uma nova modalidade de expressão pessoal, que além de estruturar corpo, o que o reino vegetal oferece ao espírito? E nós temos que entender uma coisinha aqui, por isso que o assunto é mais complexo, porque essencialmente o espírito já é perfeito. Porque Deus criou alguma coisa perfeita? Não. Então essencialmente o espírito já é perfeito, só que ele é perfeito sem saber que ele é perfeito. Ele só vai saber que ele é perfeito quando ele chegar no estágio de quê? Espírito puro. Mas o princípio inteligente, ele tem a mesma característica do espírito puro, só que ele não sabe que ele é espírito puro. Ele vai ter então uma trajetória de desenvolvimento, chegar na condição de espírito puro e falar assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No fundo, evoluir é voltar para o princípio, é reencontrar com a natureza daquilo que sempre existiu. E nós chegamos à conclusão que as voltas que nós damos na evolução, nós nunca saímos do lugar. Mas eu não posso falar disso com vocês aqui agora, porque eu nem sei explicar isso para vocês. Por mais que a gente movimente no campo da vida, a movimentação que fazemos, no fundo e em essência, não saímos do lugar que nós inicialmente movimentamos. É uma sensação de deslocamento, porque envolvidos no campo da matéria, a matéria é regida por leis que funcionam como matéria. Entre essas leis, por exemplo, nós temos a lei do tempo, do espaço, do deslocamento, aceleração, é assim, que são elementos pelo qual a gente é subordinado quando submetido à lei da matéria. Então, e eu quero dizer, se a evolução do espírito até o reino humano é feita por aquisição, utilização, formação, para caracterizar quem ele é nos campos da forma, o aprendizado espiritual até aqui, ele tem a característica da estrutura que o assimila. E qual é a estrutura em nós que assimila o conhecimento espiritual? Então, o cérebro. E além do cérebro,
conjugado com o cérebro, nós temos o quê? A mente. Então, do que é feito a mente, que usa o cérebro como captador de experiências sensoriais? Do que é feito a mente? Porque nós temos que compreender uma coisa aqui. Muitos de nós acreditamos que a mente é o espírito. Mas a mente não é o espírito. A mente é o falso espírito. E outra coisa que nós temos que compreender aqui, nós vamos entender por quê. Eu preciso compreender o que é espiritual. Porque quando nós falamos da palavra espiritual, há muita confusão. Por que há muita confusão? Porque nós achamos que espiritual está tratando da realidade do espírito. Não. Espiritual nós estamos tratando da realidade de manifestação do espírito. Como material nós estamos tratando de uma realidade de manifestação do espírito no plano do quê? Da matéria. Para me falar que é material espiritual, eu posso colocar um ponto de referência, porque se nós colocarmos esse ponto de referência, nós entendemos o que nós queremos dizer de espiritual. Então, o que é espiritual? É aquilo que ultrapassa os 5 sentidos. Tudo que toca os 5 sentidos é de natureza o quê? Material. Está claro? Então, o que é espiritual? Tudo que ultrapassa os 5 sentidos. Porque ultrapassando os 5 sentidos, nós caímos no plano do quê? Do invi a nós. Porque se eu chego num plano espiritual e percebo a natureza do plano espiritual, a natureza do plano espiritual do meu perispírito é plano material. E existem realidades que eu não enxergo, mesmo no plano espiritual. Aquela realidade passa a ser então relativamente o plano espiritual onde eu estou. Porque plano espiritual e plano material é relativo à condição de cada ser onde ele está localizado. Um plano espiritual pode ser plano espiritual para aqueles que estão vinculados a uma realidade física, mas também pode ser um plano físico a aqueles que estão relacionados a uma realidade espiritual além deles. Espíritos, por exemplo, que moram em nosso lar, podem ser espíritos, por exemplo, como o governador, que não é um espírito que está vinculado mais à Terra. Então o nosso lar para ele é um planeta, em que ele almeja viver no plano espiritual referente ao nosso lar, que para nós é um plano espiritual extremamente mais o quê? Mas para ele não. O nosso lar é uma esfera. Se nós lemos com detalhes as obras de André Luiz, a narração que eles dizem sobre o nosso lar é que é uma esfera que abrange a primeiro campo vibratório após o umbral, que nós chamaríamos de primeiro patamar de plano espiritual superior, e que eu colocaria como hotel de 1 estrela. Para quem está doido para o nosso lar, está ótimo, mas é hotel de 1 estrela. Está claro? Um hotel de 2 estrelas, por exemplo, é o plano espiritual onde, por exemplo, a mãe do André Luiz estava. Que ele, no nosso lar, não tinha permissão, por quê? Não tinha condições de estar lá. A mãe do André Luiz, por exemplo, vivia no plano espiritual de 2º patamar além da Terra, que é uma esfera em torno da Terra superior à esfera onde está o nosso lar. Então, onde está o nosso lar, que é mais ou menos na região do Rio de Janeiro, se você andar para cima de São Paulo, o que vai ver? Um outro nosso lar que não chama de nosso lar. Não é assim? E se você andar para cima de Belo Horizonte, o que vai ter? Novos Horizontes. Se você entrar em cima da Bahia, vai ter o quê? Outra cidade espiritual. Então o que nós vamos entender? É uma esfera de cidades. Se você der a volta em torno dela, você está dando a volta no mundo. De cidades o quê? Espirituais. Se você tirar a Terra material de foco e olhar apenas essa esfera, você vai ver a Terra melhorada. O que é a Terra melhorada? Isso quer dizer que a esfera espiritual em torno do nosso lar é a Terra em condições daquilo que nós seremos num mundo de regeneração. Então, quem quer saber o que é o mundo de regeneração, basta estudar o nosso lar, que aí o nosso lar é o que vai ser a Terra. Tem aeróbios?
Tem. Então vocês veem que o aeróbico está tão próximo da realidade que hoje os países que fazem o desenvolvimento de trem-balas, trens que são superior, que viajam superior, acima da superfície, eles nada mais do que representam a materialização da estrutura regeneradora nos campos da ciência. Em que muitas pessoas perguntando para nós os espíritos, nós esperamos que o mundo de regeneração seja caracterizado pela esfera superficial que apresenta o planeta. Mas a esfera superficial que apresenta o planeta, nas suas mutações, ela é a mais fácil de se fazer. Vocês vão ficar... Esse último livro do André Luiz, que ele fala que as condições materiais de mudança do planeta, para vir com um mundo de regeneração, é o que vai ser mais fácil de fazer, porque mudar o exterior, se nós observarmos a ciência de 500 anos atrás e a ciência de 50 anos atuais, ela coloca 50 anos atrás em percentual de 10%. Isso quer dizer que daqui a 50 anos, o que nós entendemos de ciência será mais do que 50% superior do que nós podemos imaginar, em proporção de conquistas que nós nem imaginamos. Fazer hoje, outro dia eu estava olhando na internet, eles fazendo uma ponte, onde os veículos vão levando a ponte e ele mesmo vai construindo as pontes. O que se gastava antes para fazer uma ponte dessa, hoje se faz com um tempo extraordinário. Isso para mostrar para nós que mudar a Terra por fora é fácil. O que é difícil de mudar a Terra não é o que está fora, é o que está o quê? Dentro de nós. E isso aí é claro, se nós não começarmos a mudar por dentro, nós vamos mudar de planeta. Porque só tem essas duas mudanças. Ou você muda por dentro e adapta ao processo de transformação do planeta, ou você muda de planeta. E é lógico, o espírita pode ficar tranquilo, a não ser que ele está perturbando a vida dele. Porque quem sai do planeta de imediato e não continuará no planeta é quem está fazendo o mal. Não é assim? E quem está fazendo o mal tem que ficar esperto mesmo, porque se continuar fazendo o mal, vai sair do planeta, não tem outra alternativa. Não terá características de um mau planeta. Nessa obra do André Luiz, o Clarencio falou que o umbral da Terra será o Ministério da Regeneração. Então o que será o umbral? Os espíritos que vão habitar o umbral são espíritos perturbados? São, mas são perturbados como aqueles espíritos que são narrados no Ministério da Regeneração. São perturbações com probabilidade de quê? De mudança. Espírito que está perturbado não tem probabilidade de mudança, vai mudar de planeta. Porque vai para um local onde essas mudanças são fixadas de maior intensidade. Além dessas condições, os espíritos dizem que tem espíritos na Terra que não ficariam felizes no mundo de regeneração, que gostam do planeta de própria explicação e se sentiriam deslocados aqui. Não tem assim, eu quero para o mundo de regeneração. Capaz de ficar aqui e falar assim, eu quero para outro mundo. Quero viver no mundo onde eu tinha prazer. Isso aqui não é prazer para mim. Então ele não é exilado, não. Ele vai para o planeta de forma voltei, cheguei no meu lugar. Voluntário. Isso, porque os espíritos exilados que sentem o peso do exílio é aqueles que têm uma sensibilidade desenvolvida e inteligência desenvolvida e que meteram os pés pelas mãos e sentirão na própria pele a sensação de deslocamento de planeta, onde não mais podem perpetuar o que faziam no planeta, porque quando eles faziam alguma coisa no planeta, o efeito de sua ação era bombástico. É o que está acontecendo na atual circunstância. Bombástico por quê? Porque hoje nós temos acesso à comunicação clara. Porque tem gente que olha hoje aqueles crimes que são feitos no Oriente, se nós pegarmos a história do planeta Terra com as suas lutas e guerras, aquilo ali não é nada. Estupros coletivos, agressões de todos os níveis, nós já fizemos de um marco de barbaridade. Por isso que nós podemos olhar esses companheiros e nem julgá-los, porque eles são a nossa cara no homem. Jesus, o muito sábio, diz: não julgueis para não seres julgados. Nós não podemos julgar ninguém. Nós temos que nos comprometer com um comportamento melhor na nossa vida, ao ponto de fazer alguma coisa benéfica, né? Assim, em prol da vida dos homens. Fora disso, eu não tenho que entrar na faixa de saber o que as outras pessoas estão fazendo.
né? Então, o processo de assimilação da verdade até aqui é a simbologia da espiritualidade. Por quê? Porque o que nós chamamos de conhecimento espiritual é a tradução de um comportamento de um ser iluminado que passou entre nós, ou a informação de seres que tentam traduzir em palavras aquilo que eles são. O que é o livro dos Espíritos? É a descrição simbólica da realidade de quem? Dos Espíritos. Agora eu pergunto, quem são os Espíritos? Nós. Então o livro dos Espíritos poderia ser claramente chamado o livro de nós mesmos. Então, quem de nós lê o livro dos Espíritos como o livro de nós mesmos? Ou nós lemos o livro dos Espíritos para ser o Espírito do livro dos Espíritos? Não há uma contradição? Eu tento ler para mim saber que é Espírito, para mim ser Espírito. Aí o livro está falando assim, mas você já é Espírito. Como é que você vai ler para ser Espírito se você já é? Por que isso acontece? Porque até agora, na evolução, o processo de aprendizado é a assimilação de símbolos e experiências, na qual eu articulo em forma de mente e tento aplicar em forma de expressão. Isso é muito claro para vocês entenderem mais ainda. Se eu estudar medicina, estudei e pratico a medicina, eu viro o quê? Médico. Como nós aprendemos assim, então nós articulamos o seguinte: se eu estudar Espiritismo e praticar Espiritismo, eu viro o quê? Espírita. Eu não viro espírito. Não dá para mim praticar espírito se eu já sou ele. Espírito você já é. Isso. Só que eu não consigo identificar a natureza do espírito. Quando eu digo eu sou um espírito encarnado, e eu falo que eu sou espírito encarnado, em outras palavras, eu sou corpo. Eu não estou falando que nós somos espíritos que não sabem que é espírito e fica pensando como é ser espírito através do conhecimento. Então o meu conhecimento é fundamentado na assimilação e na lembrança de informação. Mais ou menos assim. O que o livro dos Espíritos fala para o Espírito mesmo para me comportar igual? Em outras palavras, porque isso eu consigo fazer com a medicina, com a engenharia, com a psicologia, porque são elementos técnicos de operosidade que nós, pela ignorância, criamos uma personalização. Porque o que é médico? É um ser? Médico é uma função que nós criamos personalização, porque o médico, além de aplicar o seu conhecimento, o psicólogo e o engenheiro, ele se sente alguém especial. Por quê? Como o espírito não sabe quem ele é, o que ele faz? Ele vira o que ele incorpora. E nós caímos na mesma expressão, dizendo assim: se eu estudar o espiritismo e estudar a doutrina com profundidade, eu viro espírito. Não, você vira espírito. Que é o cara que sabe espiritismo e aplica o espiritismo. E como a doutrina espírita, em seu conteúdo, na sua base, ela é 80% técnica. Por que é 80% técnica? Passe, mediunidade. A única coisa que não é técnica em espiritismo: o Evangelho, que é a natureza do Espírito. O que é o Evangelho? É o Espírito personificado em forma de ação. Por que Jesus não escreveu nada? Porque ele era Espírito. E quem é Espírito não escreve nada. Ele é o que ele é. Como nós não sabemos ser Espírito, o que nós fazemos? Pegamos o Evangelho e seguimos o Evangelho, ou copiamos o Evangelho. Executamos o Evangelho. Assim nós achamos que nós somos Espírito. Ele não escreveu nada porque ele era Espírito. Sim, mas quando veio à Terra, posto de lado no laboratório material, que tinha um laboratório, ele era espírito puro, mas ele teve um corpo de carne e osso, igual nós, pereceu na cruz, concorda? Só que... Então ele escreveu, às vezes que ele não tinha tempo. Sério, às vezes ele tinha que pregar miúdemente, que estava no livro dos Espíritos. Vamos dizer assim. Ele pregava miúdemente os seus ensinamentos. A miúde, repetidas vezes, várias vezes, com frequência. Não teve tempo para escrever. Isso é o que eu pensei, sério, deixou para outros, que ele não era egoísta também. Deixou um pouco do discípulo. Mas por que ele não escrevia? Não era só espírito, não. Porque ele era a própria tinta de Deus na terra. Mas tinha corpo, cara. Certo. Não. Mas o corpo no espírito puro,
Então aí a gente tem que entender a minuciosidade do estudo da doutrina, que diz assim: o que é espírito puro? É a questão 112. Se não me engano, gente, eu sou ruim de memória. Está claro? Mas eu acho que é a questão 112. Espíritos puros. Característica geral: nenhuma influência na matéria. Então veja uma coisa aqui: um espírito puro não sofre influência da matéria. Ele influencia a matéria. Nós, espíritos intermediários, sofremos a influência da matéria tão grande que nós nos identificamos e achamos que somos corpos pensando ser espírito. O espírito da segunda ordem, que é predominância do espírito sobre a matéria, que é a característica do mundo de regeneração, o espírito começa a sentir esse espírito e usa a matéria para se expressar. Nós somos tão identificados com a matéria que eu chamo Samuel e alguém para Samuel, você olha imediatamente porque você acha que você é Samuel. O que é Samuel? Matéria simbólica de expressão pessoal. Eu não sou Samuel. Eu tenho nome de identificação simbólica para me usar no mundo material. Mas se alguém fala assim, seu nome é feio, eu me sinto ofendido. E se eu me sinto ofendido é porque eu me identifiquei com uma coisa que eu não sou. E o sofrimento, ele pode ser traduzido na nossa expressão como a ignorância de quem nós somos, na identificação do que nós somos. Se eu me identifico com coisa que eu não sou, eu gero sofrimento. Porque ao expressar-se na ilusão de quem eu sou, o efeito natural é sofrer, porque aquilo não tem persistência própria. Como Jesus era um espírito puro e não tinha e sofria influência da matéria, é como se a matéria fosse um elemento sutil da sua ação espontânea, onde ele opera sem constrangimento em torno dela. É até difícil de falar o que Jesus sentiu na crucificação, porque eu garanto para vocês que dor física ele não sentiu. Agora, como que ele pode demonstrar uma expressão de um espírito puro na ação de uma dor física? O único momento que Jesus chorou na terra, ele chorou na frente do túmulo de Lázaro, que não estava morto. E alguém achou que Jesus chorou porque ele estava morrendo. Se a última coisa que Jesus ia chorar por alguém é porque ele morreu, porque Jesus, como espírito puro, vê os espíritos em todos os graus onde eles se expressam. Então ele viu Lázaro lá. Se ele chorou, eu não sei por quê, porque eu não posso traduzir o choro de um espírito puro. Eu posso traduzir o choro de um espírito o quê? Intermediário, que olha Jesus chorar e fala assim, ele chorou, e eu traduzo eu através do que eu estou o quê? Vendo. Então o que é o Jesus do Evangelho? É o Jesus que os apóstolos viram traduzido nas suas capacidades de interpretação. A única coisa que Jesus escreveu na terra foi no chão, quando eles iam apedrejar o quê? Uma pecadora, que ao escrever alguma coisa não ficou ninguém. Provavelmente quando eles estavam querendo apedrejar em níveis de culpa, de erro, ele começou a ter escrito assim: mentira, corrupção, engano. Aí cada um ia lendo lá e falava assim, eu não posso apedrejar. Aí saiu. Não ficou nem criança, porque pelo menos a criança mente, né? Tá claro? Então quer dizer o seguinte, é difícil nós compreendermos a natureza de Jesus sendo um espírito puro, principalmente nas condições de espíritos como nós, que somos espíritos da terceira ordem, que é espíritos o quê? Imperfeitos, cujas características geral, ao contrário, é predominância da matéria. Isso quer dizer que quando eu nasço, a ação do meu espírito na formação genética de um novo corpo, ela só vai efetivar em hoje, nos padrões de perturbações que nós trazemos, as perturbações mudando a estrutura genética do corpo. Porque na maioria das vezes nós recebemos a genética dos pais e elas implementam em nós as características que eles nos deram. Tal grau de influência da matéria sobre o espírito. Quando há uma misericórdia nesse sentido, a equipe espiritual que está promovendo a reencarnação faz intervenção para que determinados caracteres da formação corporal nova do ser possa passar desapercebido pelas forças de constrangimento da lei física que envolve o planeta, permitindo alguns detalhes da natureza espiritual predominar sobre a natureza espírito material. Esses espíritos, quando se expressam dessa forma, nós chamamos de gênios, ou espíritos
dotados, que não tem nada de superdotados, são apenas espíritos que tiveram, em alguns detalhes, um constrangimento das forças materiais que iriam tamponar a natureza do espírito. Isso está claro? Então, por que Jesus não escreveu? Porque ele era um escritor dele. Ele não pegava conhecimento para ditar o que ele aprendeu. Ele olhava em si mesmo, dizia de si próprio, e o que ele vinha se transformava em conhecimento para quem não consegue ver de si mesmo ao escutá-lo. Se Jesus falava da natureza espiritual para nós, ao não entender o que ele falava, a fala dele passava a ser extraordinária. Você fala assim, deixa eu copiar. Porque não compreendendo a natureza em si mesmo, eu vejo aquilo em forma simbólica. Então estou querendo dizer o seguinte, novamente, o conhecimento espiritual na Terra é a expressão simbólica da realidade que nós não sentimos e não compreendemos por dentro. Por não ter esse acesso de natureza real dentro de nós, nós criamos uma carapaça capaz de guardar essas informações em formas de lembranças de conhecimento que nós chamamos de estrutura mental da mente, que é feita de memória. Então, como todo conhecimento humano ele é adquirido dos elementos que ele incorpora e forma a sua própria expressão, nós somos feixes de memórias personalizadas em forma de ser, em que eu tenho que lembrar todo dia do meu nome, das minhas funções, de onde eu moro, para fundamentar minha existência na Terra. E não é diferente no Espiritismo, porque para me determinar quem é eu no Espiritismo, eu articulo a minha informação de que eu sou espírito, mas no tete a tete dos acontecimentos, quem eu sou de verdade. Vamos traduzir isso mais fácil ainda. Se você tiver um avião e ele estiver igual o Chico Xavier em pleno processo de turbulência, lá não era queda, não era turbulência, que na nossa tradução chama o quê? Queda. Porque, vamos ver, a maioria está aqui encarnada porque já deve ter passado por muita turbulência, até hoje não morreu, mas na hora que está tendo turbulência pensava o quê? Que é morrer. Então o que é isso? Tradução da memória de uma sensação ruim em que o fenômeno interpretativo chama-se morte. Porque até para morrer nós só vamos saber morrer quando nós tiver o quê? Morrendo. E que talvez ao passar pela morte, a maior surpresa que nós vamos ter é que nós não vamos senti-la. Porque alguém vai chegar para nós e dizer assim, morreu. Você já? E o que é pior? Não é assim? Isso mesmo. E o que é pior? A sensação que nós temos aqui agora, numa percepção centrada nesse aspecto de consciência que nós temos aqui agora, é a mesma consciência depois da morte. Você terá a sensação de que você não morreu e vai falar assim, é tudo igual. Então, para aqueles que estão esperando morrer para falar assim, como é que vai ser meu espírito, vai ter uma decepção, que é a mesma coisa. Mas então o que muda? Campo vibratório onde a sua consciência está operando. Porque a sensação é a mesma, você vai ter o mesmo, praticamente o perispírito é a representação das suas últimas experiências. Você vai olhar para o espírito e falar assim, o que mudou? Aí alguém vai dizer assim, o campo vibratório. Mas como esse campo vibratório ele vibra com a natureza do seu perispírito, não mudou nada, porque se você tentar atravessar a parede, você vai ter um cara no perispírito. Não disse que amplia a visão, a consciência no mundo espiritual, porque às vezes tem alguém que vem para ver você. Acho que isso meio que nós somos pegados na matéria. Isso. Sim. Eu fico pensando, não somos? Você viu, o André Luiz encarnou, as primeiras leituras dele depois da morte foi o quê? Olha o que o André Luiz olha só. O André Luiz ele era médico sanitarista e o estudo dele da fisiologia. Olha só, ele começou a narrar a seguinte expressão: continua a respirar em nossos braços. Em outras palavras, eu tenho o quê? Pulmão. Então vou falar uma coisa para vocês. Perispírito tem pulmão? Tem. Porque você respira. Agora, se a natureza do pulmão do perispírito é mais energética, isso com certeza, se você chegar no plano espiritual e eles analisarem fisiologicamente seu corpo, eles vão ver o pulmão lá. Coisa que o anatomista que o averiguou e disse assim, quando chegou na porta do quarto de enfermagem dele, disse assim, pena que você veio pelo suicídio. Ele ficou mordido de raiva.
Porque ele escutou os espíritos falarem que ele era suicida o tempo todo no plano espiritual, e o médico que lutava pela vida, chamado suicida, ele fica revoltado. E ele ficava tão revoltado que ele saía dando soco no meio da sombra para pegar nos espíritos, e os espíritos lá riam da cara dele, porque eles sabiam que faziam aquilo exatamente para ele perder a paz. Quando ele estava sentado e eles falaram isso, e ele ficou meio revoltado, ele falou assim: eu acho que vocês estão incriminando de forma errada. Eu não vi por essas vias. Aí o médico, porque os médicos e os espíritos elevados, eles não cobram a nossa consciência culpando-nos, mas fala da realidade das nossas necessidades, informando-nos. Ele diz assim para eles: vamos dar uma análise no seu perispírito, vamos olhar a área dos órgãos genitais. Ele apresenta as expressões da sífilis. Vamos olhar agora o intestino, que levou ao seu óbito na Terra. Ele apresenta uma distorção devido ao seu estado de nervosismo, que foi a causa do seu desencarne no trato com os seres humanos no dia a dia. Então o que ele foi fazendo? Ele foi fazendo a análise dos órgãos perispirituais que tinham reflexo nos órgãos do plano físico. E o André Luiz, quando desencarnou, o que ele sentia que ele era um homem encarnado depois da morte. Ele fala assim: não mudou nada. Até a barba crescia e a vontade de quê? Comer e beber, porque chegou uma hora que ele tinha tanta fome e sede que ele viu um filete de água caindo no cantinho da rua, ele desceu e bebeu a água que estava ali. Para a gente ver como que é difícil desencarnar e achar que vai ver espírito depois da morte, vai ver a gente mesmo com a mesma cara, com as mesmas sensações. Porque cada um, né? Cada um. Hã? Todo vai ver com a mesma cara, com a mesma sensação. Cada um. Vamos dizer que quando eles escolheram o André Luiz, um vai ter a sensação. Olha aí, quem está no grau lá embaixo está pior. Mas vamos dizer, quando eles escolheram o André Luiz representa 70% do desencarne na Terra com as condições de visão materialista. Então, por que eles escolheram o André Luiz? Porque 70% das pessoas que vão desencarnar vão ter aquelas sensações. Agora, 30% pode ser pior e alguns porcentozinho pode ser o quê? Melhor. O resto tudo vai ter a mesma sensação depois da morte de que ele está vivo no corpo físico e ele não morreu. Tem um filme muito interessante que eu assisti uma vez, se chama Os Sobreviventes. É um grupo de companheiros que desencarnou com a explosão de um avião. E que eles desencarnaram, mas não sabiam que desencarnaram, porque eles se sentiam da mesma forma, e o tempo todo ele estava correndo das pessoas que estavam tentando despertá-los que eles tinham morrido, mas que eles tinham a sensação que eles estavam perseguindo ele para alguma coisa mal. Esse filme demonstra a clareza do que nós vamos sentir se nós não tivermos uma sensibilidade melhor. Ok? São detalhes, porque no Livro dos Espíritos, a tradução da realidade pós-morte é chamado de erraticidade, que no nosso esforço de entendimento tínhamos que filosoficamente entender o que era a erraticidade. A primeira expressão que vem na cabeça é erro. Espírito que erra por aí, sem pouso e lugar. Quando vem no nosso lar e as obras de André Luiz, é como se fosse o Big Brother do Livro dos Espíritos, onde a realidade do estudo espiritual foi tecida aos olhos dos espíritos para a terra e não da terra para os espíritos, demonstrando para nós que a palavra erraticidade demonstrava a construção de verdadeiras universidades
e cidades em torno do mundo espiritual, onde os espíritos, através de uma estrutura semimaterial, que nós chamamos de perispírito, continuam a viver em graus diversos de estruturas nervosas, pelo qual, pelo menos nas faixas evolutivas dos dois planos mais próximos da Terra, está muito parecido com o nosso, em caracteres elevados de expressão da intimidade do ser que é aliado. Para vocês verem, quando Paulo de Tarso escreveu uma das suas cartas, o terceiro céu, é o plano espiritual onde a mãe do Chico foi. Mãe do Chico, senhora essa, muito simples, analfabeta, que levava os filhos para a igreja 6 quilômetros a pé. Mas por que ela habitava um plano de terceiro grau? E a mãe do André Luiz habitava um plano de segundo grau. E o André Luiz habitava um plano de primeiro grau. Porque o André Luiz, quando a mãe dele disse assim: eu vou reencarnar com seu pai e com as 3 amantes dele como filhos. O André Luiz estava do nosso lado, porque ele falou assim: você vai reencarnar com essas 3 criminosas? Aí a mãe do André Luiz disse assim: no nosso plano de vida, nós não chamamos as pessoas de criminosas. São nossas irmãs desvirtuadas do bem, na qual nós temos que ter o carinho e o amor por elas. Então agora eu falo por quê? Porque quando André Luiz estava do nosso lado, ele não estava com a mãe dele, porque não tinha esse senso de percepção da vida. E para habitar o terceiro céu, que é o plano espiritual, onde a mãe do Chico estava, no livro Cartas de uma Morte, no início da obra, a mãe do Chico estava com o mentor espiritual que a acolheu após a morte, olhando para o sistema de planetas e galáxias, e ela perguntou para o mentor assim: onde está a Terra? No plano espiritual onde ela estava localizada. O mentor apontou uma bolinha do tamanho de uma ervilha e disse assim: aquela é a Terra. E era uma bolinha obscurecida de sombras. De uma ervilha, de um caroço de ervilha. O plano espiritual onde ela estava via o sistema de planetas dentro do sistema solar, e ele mostrou a Terra do tamanho de uma ervilha. E ela olhou para a Terra assim: mas aquela lá é a Terra? É. Agora vocês entenderem por que a mãe do Chico habitava um planeta dele, uma esfera dessa. Porque a mãe do Chico é capaz de olhar uma mãe na Terra, furar a barriga do filho, maltratar o filho, e quando o filho diz assim: mãe, olha o que essa mulher faz comigo, ela diz assim: é o anjo da sua vida, está te ensinando a crescer. Gente, só o espírito dessas 3 esferas consegue fazer isso, porque da segunda e da primeira viraria o obsessor dela. Porque ninguém aguenta ver uma outra mãe ou uma outra pessoa maltratar o filho e achar que aquilo é bom. Mas espíritos da terceira esfera conseguem, porque eles não se iludem pela perspectiva do sofrimento humano, que é apenas a distorção da realidade de quem não sabe quem ele é. E não sabendo quem nós somos, criamos o processo de sofrimento distanciado da nossa natureza real. O Evangelho é a expressão do Espírito manifesta em forma de vida. Jesus não aprendeu nada na Terra, porque o que ele tinha de aprendizado mudou todos os sentidos de aprendizado que a Terra não tem. E o que eu quero dizer é o seguinte: como nós estamos no processo de transição para o mundo de regeneração, e a base da experiência é acúmulo de informação e experiência como forma de conhecimento, na qual nós utilizamos essas experiências para manifestar o nosso próprio ser, e entre nós que estudamos a doutrina afirmamos teoricamente que nós somos o quê? Espíritos. Mas na hora que está com uma dor e alguém dizer: você está morrendo, você vira corpo. Ou diante de um velório você sofre amargamente a separação e a perda do companheiro, que nada mais é uma distorção ilusória da realidade mental do ser que nós não enxergamos e não sentimos. Porque para nós que compreendemos a doutrina espírita, nós já deveríamos focar nossa consciência para o espírito após a morte, que pode estar ali no velório, fora do corpo, e que nós só ficamos olhando para onde? Para o corpo.
sua mãe, seu filho pode estar do seu lado, e nessas horas a aplicação da doutrina espírita deveria nos dizer: mãe, fica do meu lado se você está perdido. O tempo todo eu vou conversar com você até você conseguir perceber espíritos nobres e bons do seu lado para poder te encaminhar para a realidade além da vida. Porque o espírita, nas condições do velório, deveria se transformar em enfermeiro espiritual de primeiro grau. Na feição do Lísias, por exemplo, em que favorece a ação em benefício do espírito que está desencarnando e em benefício de quem está no velório, para aprender que ali não está o ser que está morrendo. E que uma criança, ou adulto, ou velho, não importa, a consciência pensante e emocional dele está tão viva como a nossa, precisando de apoio e precisando de orientação muitas vezes. Isso chama-se aplicação da doutrina espírita, que ainda é muito distante do processo de identificação do valor ensinado. Meu tempo esgotou. Eu tinha que falar com vocês o seguinte: se o conhecimento e a experiência é a base do desenvolvimento do espírito no homem, o autoconhecimento é o princípio fundamental da nova forma de aprendizado, em que, para aprender sobre o espírito, eu tenho que olhar para ele. E ao observar a natureza do espírito em mim, eu vou observar se o que foi escrito dele é verdadeiro. É um aprendizado em que não é mais o símbolo que determina a característica de aprendizado, mas uma percepção interior através daquilo que os olhos não podem ver, o que é invisível aos olhos. O autoconhecimento, a metodologia de aprendizado íntima é o princípio de uma nova forma de aprendizado, que nós vamos ter que aprender para desenvolver um novo movimento que vai articular o aprendizado da Terra no futuro. Está claro? Eu sei que o que eu estou falando, olhando para dentro. Quando eu... São detalhezinhos. Eu não gosto de divulgar meus livros, não. Mas tem o meu primeiro livro, chama-se A Verdade Além das Aparências, o Universo Interior. Ele é o princípio dessa metodologia que nós temos que fazer, um exercício muito simples de observação da mente, em que você marca todos os dias no celular pelo menos 3 minutos e você fica estudando a sua mente. Mas você tem que estudar a mente, não pode induzir qualquer tipo de coisa sobre ela. Estudar a mente quer dizer o quê? Eu vou observar como que eu funciono. Porque quando nós estamos pensando, qual é a natureza do pensamento? É material? Mas é material, mas é uma matéria quintessência, então ela é espiritual. Então, novamente, eu comecei a falar da palavra espiritual. O que é espiritual? Aquilo que ultrapassa os 5, a natureza do perispírito, as substâncias subatômicas. Tudo isso é espiritual, porque ela retrata o que é invisível aos nossos sentidos. Então, quando a ciência estuda as partículas, as subpartículas, eles estão estudando as partículas do perispírito. Então, eles estão estudando uma natureza espiritual, mas eles vão falar que é uma natureza o quê? Porque o perispírito, ele é material. Mas ele é material de uma condição vibratória além do que nós compreendemos de matéria nos 5 sentidos. Mas não quer dizer que nós não a temos, porque quando você pensa e sente raiva, você só pode demonstrar que você sente raiva materializando através do quê? Aí você fala assim, você está com raiva, mas não tem gente que fica com raiva e finge que não está? Super embutida, então, raiva embutida. Isso, porque a raiva é partículas invisíveis formadas pelas glândulas, materializada em substâncias químicas, pela qual em sua natureza real é energia. Isso. Nem percebe. Só nós, como pessoa viva, quando eu olho para a minha raiva, eu percebo, mas eu não percebo a raiva no outro, a não ser que ele demonstre de forma fácil ou comportamental. Está claro? Muitos de nós, por exemplo, ficando tristes, mas você está triste em casa, você abre a porta, o vizinho sabe a porta junto com você, o que você já faz?
Bom dia. Você está triste, mas você socialmente quer transmitir qual sensação? Estou ótimo. Isso porque eu estou fingindo uma natureza real, energética, que os sentidos dela não conseguem perceber, mas que eu percebo. Porque quando eu observo a natureza emocional e mental, eu começo a perceber a natureza espiritual produzida por mim. E na medida que você começa a perceber a natureza espiritual produzida por você, a localização da sua consciência desloca. Porque não dá para me falar essa palestra até agora, porque realmente meu tempo esgotou e requer outra palestra. Mas vamos dizer que eu não percebo, mas eu tenho estados de consciência de localização diferentes na mesma realidade. Quando eu olho no espelho e vejo meu corpo, minha consciência de cara retrata a minha realidade material. Porque eu lembro que eu tenho corpo. Nesse momento, todo mundo está sentado aqui, lembra que tem corpo? Não. Agora que eu falei de corpo, talvez lembre. Porque, então, o que nós somos quando não lembramos do corpo? O que cada um aqui é? Está muito próximo da natureza espiritual, porque é uma consciência sem localização específica. A não ser que alguém fale assim, você está engordando, aí você faz o quê? Aí você lembra. Aí você se localiza no corpo. Tem hora que você se localiza em pensamentos, porque você fica no mundo do quê? Então o seu eu virou pensamento. Quando você está muito emocionado, o seu eu virou emocional. Então nossa consciência desloca de realidade conforme a força que está apoiando sobre ele. Mas isso requer um outro estudo, porque realmente o nosso tempo esgotou e eu não quero extrapolar o tempo para não prender vocês aqui. Eu vou deixar que ele pediu a... Mas no caso a mente é um sistema mental, é constituído de faculdades. E o sistema emocional também é constituído de faculdades de virtudes e valores. Isso. São os nossos sensores para desenvolver a inteligência e as emoções. E como você explica isso, o importante é desenvolver as faculdades, inclusive para nos tornarmos assim, mais sensíveis e poder alcançar e desenvolver o conhecimento e assimilar na consciência, que é um sistema também, todo o conhecimento adquirido. Isso é nossa evolução. Porque se eu tenho um cérebro que fundamenta-se nos 5 sentidos, que é constituído de um sistema nervoso, a mente é a estrutura do perispírito que nós sentimos em paralelo ao sistema nervoso físico, da qual ele me permite entrar em contato com a natureza invisível que eu pelo menos produzo, que é pensamento e emoção, na qual, por intercâmbio com os espíritos, eu percebo sem saber que eu estou percebendo, porque os espíritos, sendo sutil, ao pensar nós achamos que é nós que estamos pensando. Então a mente é um sistema nervoso que eu tenho que aprender a conduzir, porque ela ainda me conduz e me confunde com o próprio ser. A única característica que fundamenta a existência do espírito é a inteligência. E eu não estou falando de inteligência intelectual, não. Eu estou falando de uma essência de inteligência que é fragmentada em vários aspectos, que hoje a ciência chama inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência prática, inteligência artística, inteligência comunicativa, nas diversas qualidades essenciais que o espírito é e que em determinadas reencarnações ele fixa em caracteres específicos para padronizar o seu tipo de ser. Mas aí requer outro estudo. Aí você tem que voltar com você precisa voltar. A gente precisa conversar mais, mas dentro das possibilidades nós voltamos. E essa mente, como você falou, que falou a mente, nossa, é difícil controlar a mente sempre. Isso, porque... Não é? Porque na verdade todo o processo de evolução, no fundo, é um recurso que nós adquirimos no tempo e no espaço, pelo qual no início, ao adaptar ele nos conduz e nos comanda. E quando você começa a estagiar no processo de conquista, você consegue colocar esses elementos na função específica que eles devem operar. Então, quando é que nós estabelecemos
a clareza de que nossa conquista é efetivada quando você usa e não é usado. Se a mente é o órgão perispiritual e espiritual que o Espírito tem que administrar no reino humano, nós seremos completos na condição humana quando sabemos conduzir a função mental. Porque se o domínio de natureza física é o domínio da terra, no que nós chamamos de reinos materiais, da qual ele é escrito no Antigo Testamento como o livro dos reis, o reino dos céus é a capacidade do ser dominar as suas condições essenciais, para que nós possamos adentrar nas expressões do Espírito em sua pureza, na qual a consciência é a chave profunda de manifestação. O ato de criar em cada segundo, no momento do agora, o único tempo que retrata o que nós chamamos de eternidade, porque nunca deixa de existir, é onde o Espírito opera de forma autêntica no processo singular da criatividade, em que cada ponto de manifestação retrata o potencial de uma inteligência ainda a ser explorada, fundamentando a real natureza do nosso ser. E agradecer a vocês o bate-papo.